E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguaelétrica.com.br. Hoje contando novamente com a presença do nosso convidado querido, Fernando Brito da Versátil Home Video. Prazer participar, como sempre. E hoje a pauta é A Volta dos Mortos-Vivos. Who's there? Bom, A Volta dos Mortos-Vivos, dirigido pelo Daniel Bannon, que já era uma figura bastante cult, né, naquele momento, na 1985. Ele tinha feito um segmento da heavy metal, conhecidíssimo pelo roteiro do Alien, O Oitavo Passageiro. Exatamente. Segundo filme dele, né, ele só tinha feito um curta antes, que era o Bloodbath, né? Volta dos Mortos-Vivos. Parou por aí também, né? Foi o último também dele. Não, né? Ele vai fazer o Filho das Trevas em 91, que é a adaptação do Charles Dexter Ward do Lovecraft, mas é o último filme dele. Aí parou. Mas A Volta dos Mortos-Vivos é um filme bastante interessante da gente ver como a onda de zumbis mudou do Romero até chegar no Daniel Bannon, que também fez um puta sucesso, né? Um filme pequeno que fez um puta sucesso. É verdade, é interessante que você falou bem, né? Os zumbis, se a gente lembrar bem, começa no cinema pela veia, a tradição, o que a gente chama haitiana, né? Com um filme de 1932, né, que é o White Zombie, o nome da banda, Zumbi Branco ou Zumbi A Legião dos Mortos, do Victor Halperin, com Bela Lugosi, que é a ideia do zumbi como aqueles mortos-vivos comandados, né, por um mago que usa a questão do voodoo. Então essa veia haitiana, aí depois vai seguido com Morta-Viva, no ciclo lá do Val Lilton, e até chegar, na verdade, o que a gente pode chamar de um filme de zumbi moderno, que é a ideia do apocalipse zumbi, que já é, digamos, pré-configurado no filme Mortos que Matam, com o Vincent Price, que é uma versão do Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. E aí depois nós temos aí o marco, né, um grande marco, que é justamente a Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, no final dos anos 60, que vai ser o marco do apocalipse zumbi. E aí nos anos 70 a gente vai ter diversas variações, tem dos filmes de zumbi, mesmo aquela excelente versão espanhola, não se deve profanar o sono dos mortos, que a gente lançou na Caixa Zumbis do Cinema Volume 1, que é uma versão de um diretor espanhol, filmou na Inglaterra, que é uma versão europeia do A Noite dos Mortos-Vivos, e depois o próprio Romero vai atualizando a sua trilogia nas Mortos, com um grande filme que é o mais famoso de todos, que é o cult máximo do gênero zumbi, que é o Despertar dos Mortos-Vivos, Dawn of the Dead, até chegar nessa inflexão dos anos 80, que é a inflexão adolescente do terrir, que aí nós temos um pouco antes A Noite dos Arrepios, que é bem bacana também, e o melhor de todos, que é A Volta dos Mortos-Vivos, né? Que é esse filme que marca, assim, é o terrir adolescente pegando um gênero zumbi e fazendo algo que é brilhante, né? E a curiosidade, inclusive, é que o John Russo, quando escreve o roteiro do Volta dos Mortos-Vivos, é meio que ao mesmo tempo que o Dawn of the Dead está sendo produzido, né? E parece que a opção dele naquele momento era fazer um tipo de continuação não oficial do Noite dos Mortos-Vivos nos anos 80. E quando o Daniel Bannon pega esse filme, ele fala, não dá para profanar a obra do Romero dessa forma. Então, vamos reescrever esse negócio aqui. E aí vira um terrir, né? Exatamente. Porque a ideia, acho que talvez era fazer mesmo um terror normal, né? Só que talvez até o gênero, de uma forma, estava um pouco mais desgastado, né? E aí, acho que a grande ideia da Volta dos Mortos-Vivos, né? O grande barato do filme é realmente você dar essa desvirtuada, né? E realmente fazer um filme que é um terrir mesmo, né? Então ele tem mas você não consegue levar tão a sério o filme e você realmente se diverte, né? E no mesmo ano que foi lançado O Dia dos Mortos, né, do próprio Romero. Isso, exatamente. É o mesmo ano, não sei se foi um ano anterior, acho que, se não me engano, acho que é o mesmo ano. Bem próximo mesmo. E teve um sucesso muito maior, né, por talvez de fazer uma forma diferente o mesmo tema. E aí é recheado de cenas clássicas, né, ainda mais eu que vivi os anos 80 também, é um filme memória afetiva forte, né, você imagina que é
é um cult trash, né, hoje, a gente pode até considerar, né? Mas se bem que é um cult trash, mas ele traz um pouco daquela pegada, até porque o Dan O'Bannon é tão próximo ali do John Carpenter, eu acho que A Volta dos Mortos-Vivos, ele traz um certo tom de crítica ao militarismo, como o Carpenter sempre permeou aí a obra dele de uma forma que ficava disfarçada pela, não digo precariedade, mas pelo estilo da produção, né? A Volta dos Mortos-Vivos também tem isso, né, de alguma forma. Apesar de que muita gente não enxerga isso, né? Mas é bem divertido observar, né, esse tipo de coisa, né? Essa proximidade conceitual entre o John Carpenter e o Dan O'Bannon, né? E tem acho que esse comentário social embutido é muito importante, acho que tem, assim. E aí tem uma coisa muito legal também, se você pensar, além do aspecto do terrir, que é uma das características do terror dos anos 80, tem outro aspecto importante, que é o aspecto do gore, do splatter, né? Porque se você pensar nos anos 80, o gore que já vai sendo configurado ao longo dos 70, ele atinge o auge, né? Você pensar a trilogia do inferno do Lúcio Fulci, né, com The Beyond, né, o Terror nas Trevas, Casa do Cemitério, Pavor na Cidade dos Zumbis, é justamente nesse início dos 80. E um monte de filmes com esse aspecto do gore, do splatter, né, estão explorando esse aspecto aí de um body horror, de uma coisa realmente sanguinolenta, com vísceras, né? E esse filme, ele, né, com essa pegada de terror, ele não deixa isso de lado, né? Então ele fica uma coisa realmente que ele mexe muito com as vísceras, lembra nesse aspecto, e eu acho que eu sempre gosto de lembrar desse filme, de dois outros filmes, do Reanimator, né, do Reanimator. Realmente ele tem uma coisa do Reanimator que era muito legal, que era justamente você, do Stuart Gordon, de ter um ritmo muito acelerado, um ritmo quase frenético, um ritmo que funciona muito bem em termos dramáticos e narrativos, e aqui nesse filme é um ritmo também bem acelerado, um ritmo frenético de acontecimentos, e isso é muito difícil de fazer no cinema. Você fazer um ritmo, trabalhar ritmo no cinema, poucos diretores sabem, e é muito bem trabalhado nesse filme, com efeitos cômicos, com aquela coisa toda, e esse aspecto sanguinolento, meio profano, assim, de uma coisa trash, sem limites, né? E isso tem no Reanimator também. E vai depois, lá na frente, quando o Peter Jackson, lá começando a carreira, nos dois filmes dele, no Trash, e sobretudo no melhor filme dele desse início de carreira, que é o Fome Animal, né? Ele vai retomar também. Então são todos filmes aí que são, digamos, irmãos, né, que trabalham esse aspecto cômico, o aspecto de ritmo, o aspecto sanguinolento, de vísceras, e é muito legal você ver como é uma criatividade sem amarras, né? Então eu gosto do Dan O'Bannon nesse filme, que não é aquela preocupação de fazer um filme redondinho, de fazer um filme de terror sem personalidade. Na verdade é um filme assim, que ele quer ser subversivo, que ele é um filme descarado em certos momentos, e por isso esse humor é um humor que não ficou datado. Claro que a gente vê todos os anos 80 lá, nas músicas, nas roupas e tal, mas é um filme que ainda... se a pessoa, por exemplo, agora os millennials, né, que são a geração que nasceu depois dos anos 2000, elas vão ver com muito prazer e vão achar muito legal, assim, eles não precisam ter que nem nós, que vivemos aquela época e reconhecemos, eles vão gostar do filme da mesma maneira e vão gostar do ritmo do filme, de como o filme coloca algumas questões. Você falou até que a gente às vezes não leva tão a sério o filme por ser realmente uma comédia, né? Você falou da crítica militar e tal, mas o filme realmente, desde o início, você parte para esse lado cômico, né? Até porque ele verbaliza a relação com A Noite dos Mortos-Vivos, né? Então é engraçado isso, né? Então, porque lá eles falam do filme A Noite dos Mortos-Vivos, né? E aí é o que vai acontecer também, inclusive um dos zumbis lá, ele tá, no filme ele fez parte do acontecimento da Noite dos Mortos-Vivos, e ali foi uma coisa real, né? E é legal, ele faz essa relação, e aí que você não tem como levar a sério mesmo, né? Então você tem que encarar como uma comédia, e isso é bem divertido. Exatamente, a questão técnica também, que você tinha falado do gore, do splatter e tal, ela chama muita atenção para a época, porque tirando aquele animatrônico do cachorrinho no começo, os outros eu acho muito bem feitos, cara. Eu acho bacanas até para hoje em dia. Mas super legal, do cachorrinho é legal, é engraçado. É muito brinquedo na cara, cara.
Mas o que eu ia falar sobre o realismo, cara, cérebros de bezerro foram devorados por alguns extras, cara, de verdade ali. E o Dan O'Bannon, ele, como diretor, apesar de ele ter feito poucos filmes, você vê que ele tinha uma coisa que faz falta em vários diretores que a gente vê hoje. Ele botava a mão na massa, porque ele falava que ele jamais pediria para um ator, ou para um extra mesmo, fazer alguma coisa que ele mesmo não fizesse. Então ele foi lá e comeu um pouco também pra galera, para animar a galera, né? E o resultado dessa animação, dessa entrega, você vê no filme, né, cara? Isso é muito bacana. É um filme que tem energia, né? Uma das coisas marcantes também do Volta dos Mortos-Vivos é o personagem zumbi lá, né, do Brains, miolos. Então aquela imagem daquele zumbi a gente já identifica como uma Volta dos Mortos-Vivos, né? É uma das imagens, uma das caras do cinema de terror dos anos 80. Isso, assim, poucos filmes de terror conseguem ter esse poder, né, icônico como a Volta dos Mortos-Vivos. Então, assim, é uma referência, se você pegar a história do gênero zumbi no cinema, vai ser um dos 5 filmes obrigatórios que se deve assistir, né? E a Volta dos Mortos-Vivos está lá, né? E isso realmente, você imaginou, vocês estavam falando aqui, quando você tem um filme tão forte de referência como a Noite dos Mortos-Vivos do Romero e depois ainda o Despertar dos Mortos-Vivos, você fazer algo que acrescente, que agregue ao gênero, era um desafio muito grande, né? Então, e o Dan O'Bannon, mesmo o novato, ele consegue entender o que era o desafio. Então não é fazer um spin-off, fazer um remake disfarçado. Então é fazer algo aí, né, que pegasse aspecto do terror. Então acho que ele foi, assim, muito feliz nessa opção. Mesmo diante de uma sombra tão grande como o Romero, você conseguir fazer algo legal, assim, diferente, de tirar o chapéu. E tirando e colocando, assim, influenciando alguns outros filmes que nós veríamos lá na frente, como por exemplo, o zumbi aqui na Volta dos Mortos-Vivos, ele não é aquele negócio que anda devagarinho. Ele é mais inteligente. Ele corre, ele é inteligente. Então, quando você pega isso, é impossível, cara, você assistir a Volta dos Mortos-Vivos hoje e não pensar em Extermínio, que a galera corria, e não pensar também do Romero, Terra dos Mortos, em que os zumbis começam a desenvolver algum tipo de inteligência. Volta dos Mortos-Vivos, ele pega lá, ele chama os outros, né? Tem umas coisas... Mandem mais paramédicos. Mandem mais paramédicos, é divertido. Why do you eat people? Not people. Brains. Brains only. Yes. Why? The pain. What about the pain? The pain of being dead. E aí, aproveitando, o Volta dos Mortos-Vivos foi restaurado recentemente, né, uma cópia 4K, aliás, e que infelizmente não foi possível aqui lançar no Brasil, ninguém pôde lançar em Blu-ray por causa do nosso mercado, mas aqui pela Versátil a gente fez 2 caixas, é bem legal para quem gosta de zumbi. Tem o Zumbis no Cinema volume 1, o Zumbis no Cinema volume 2 é a caixa que traz o Volta dos Mortos-Vivos, é o carro-chefe da caixa, nessa versão restaurada, com vários extras. Então vale muito a pena, assim, ter essa possibilidade de vê-lo como se deve, ainda com os extras, tal, poder acompanhar. E aí, se você puder pegar um também, porque daí um tem o Romero, tem essas outras versões, e aí vê a evolução, né? Quando você chega hoje no Walking Dead, por exemplo, você vê como o gênero, no caso de zumbi, ele foi evoluindo, né, o subgênero no cinema. Então é uma longa caminhada até o The Walking Dead, até o Extermínio, Guerra Mundial Z, ou até esse título absurdo, com um belíssimo filme que é o Trem para Busan, que chamaram aqui no Brasil de Invasão Zumbi, não é isso? Zumbi. Invasão, uma picaretagem que tem. Mas assim, isso daí eu acho que é bem legal, Volta dos Mortos-Vivos faz parte dessa história. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre o cult clássico oitentista A Volta dos Mortos-Vivos. Acesse o nosso site, formigaelétrica.com.br, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, comenta, compartilha, procura a gente no Facebook. E é isso, semana que vem a gente tá aí. Falou!